Olá, a paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel aqui na TV IBMS. Eu sou Priscila Cedro e é sempre um prazer estar com vocês toda semana e compartilharmos juntos propósitos, mensagem do céu para nós, experiências, testemunhos, porque eu sei que em todas as coisas o Senhor tem nos abençoado, nos edificado. E algo Deus tem feito florescer em nossos corações. Como vocês sabem, nós estamos no mês de agosto. O primeiro programa de agosto foi para as crianças, né? Onde o tema foi o sapato do papai cristão. Foi o programa Interação Gospel Kids. O segundo programa, que foi ao ar, Pai Espiritual, com o pastor Levi Aguiar. E agora nós temos também aqui um convidado muito importante, mas antes de apresentá-lo, eu não poderia deixar de falar do nosso grande parceiro e patrocinador, né, o CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. E eu quero convidar você para também ser um aluno CETAPS, não perca mais tempo. O CETAPS, a sua sede, funciona aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Ah, Priscila, mas eu não moro perto, eu não tenho como ser um aluno CETAPS. Não, pelo EAD, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, você pode se tornar agora mesmo um aluno CETAPS. Uma grade curricular maravilhosa, professores de 5 estrelas. Aleluia, eita glória, uma estrutura abençoada. O que você está esperando? Teologia e psicanálise é com CETAPS. Amém? Aleluia, eita glória. E antes de conhecermos o nosso convidado, que é mais um homem gerando muitas vidas, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Em outras versões, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia! E aqui do meu lado, quem está, né, o presbítero Carliston, né, da igreja, a igreja do pastor Winter, né, e pastora Alessandra. Quero mandar um abraço ao pastor Winter, pastora Alessandra, né, que tem sido cobertura espiritual na vida do irmão Carliston. Lá ele é presbítero, então ora eu vou chamar ele de presbítero, ora eu vou chamar ele de irmão Carliston, né, porque somos irmãos em Cristo. Amém. E quero mandar o meu abraço e consideração a todos os irmãos de a igreja, e agradecer ao pastor Winter e à pastora Alessandra por estar abençoando a vida do irmão Carlos, só estar aqui conosco e compartilhar os grandes feitos do Senhor. Bom, quem acompanha o programa Interação Gospel sabe que eu sou da Assembleia de Deus Nova Vida, que participa de muitas obras, muitos projetos e muitos trabalhos com a AMES. O que é a AMES? É a Agência Missionária do Espírito Santo, é isso? Não. A AMES, Priscila, primeiro, boa noite. Boa noite. Tá? É um prazer estar aqui com você. Amém. E falar do sertão, falar de missões. Sim. Desde pequeno, meu pai me levava, meu pai era presbítero, e ele me levava para trabalhos de missões. E eu lembro que eu era pequenininho, papai cuidava lá do culto e tal, e eu ficava brincando. E hoje, mais velho, agora eu lembro daquela época, quando meu pai me levava, quando eu era pequenininho, eu nem sabia quais eram os propósitos de Deus. E hoje eu tenho o privilégio, a oportunidade de fazer isso que ele fazia antigamente, né? Mas a AMES é a Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Do Sertão. Tá? A gente tem um propósito, uma missão,
que é levar a palavra de Deus ao povo sertanejo. Amém. Essa é a razão da nossa existência, da AMES. E o Carlos é diretor da AMES. Então, deixa eu Isso. repetir e consertar. É a Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Isso. E eu tô com uma camisa, Aí, né? Uma camisa, né? Eu falo que é camisa evangelística, produzida também, né, pela AMES. Tem até uma etiqueta aqui da AMES. E eu ganhei de presente de uma amiga que a pastora Eneilda conhece, já esteve aqui conosco para falar sobre o evangelismo no sertão, que é a missionária Alexandra. Alexandra está lá em Casa Nova, na Bahia. Casa Nova, está com seu esposo, Alcemir, e a sua filha Amanda. Um abraço, Alexandra. Ela deve estar toda empolgada agora. Deve estar mesmo. Está animada. Ela me deu o seu contato. Que bom. E eu falei, Alexandra, eu preciso levar no programa, nesse mês de agosto, pais espirituais, quer seja de ministérios, quer seja de lideranças, mas ou alguém como o senhor, que está gerando vida lá no sertão da Bahia. Então, vamos lá, irmão Carlos, vamos lá. Seja muito bem-vindo ao programa Interação Gospel. E deixa eu te perguntar, como surgiu o projeto AMES? Priscila, Deus ele tem propósitos. E quando ele define esses propósitos, ele também define quem vai cumprir esses propósitos. Quando a gente fala da evangelização do sertão, e como começou a AMES, ela começou através de uma empresa chamada Forte Leve, é uma empresa capixaba, ela produz caixas d'água, tubos e conexões, os sócios são evangélicos. Glória a Deus. E em 2013, o governo federal ele lançou um edital de cisternas para o semiárido nordestino, que é o negócio da empresa. Só que é o seguinte, os sócios eles colocaram em votação, junto à diretoria, o seguinte, que se Deus abençoasse essa licitação, a Forte Leve ganhasse uma parte dessa licitação, um percentual desse lucro seria revertido para ações sociais e ações missionárias no sertão. Então, eles colocaram isso em votação e tudo bem, vamos concorrer e tal. E Deus abençoou da gente ganhar. A Forte Leve ganhou, na época, 70 e poucas mil cisternas a serem instaladas. Então, a gente começou a fazer a instalação, eu trabalhava na Forte Leve, eu era empregado da Forte Leve, e começamos a fazer essas instalações de cisternas. Então, como é que funcionava para quem talvez é do centro urbano, ele não entende muito essa questão da seca no sertão, né? O sertão, ele chove em torno de 4 meses por ano. Então, durante esse período da chuva, é quando a gente faz a captação de água através das cisternas. Então, choveu, você tem ali o telhado, tem uma calha, e essa água que cai da chuva, ela é jogada dentro da cisterna. Então, o projeto, resumidamente, era dessa forma. E nós começamos a fazer isso, a instalar cisterna. Só que a gente tinha no coração aquela promessa também que os sócios da empresa tinham feito, né? E nós convidamos 3 empregados da empresa, que na empresa toda segunda-feira tem culto, em todas as unidades, e nós convidamos as pessoas que eram responsáveis por fazer esse culto, para começar a fazer essas orações pelas cisternas, né? E nós enviamos 3 pessoas. E essas 3 pessoas chegaram lá, um era pastor, 2 eram pastores, desculpa, e um era empregado normal, os 3 eram empregados, mas exercia a função, né, também de pastoreio, e o outro não era pastor, mas foi, né? E chegando lá, olha que interessante, você tinha um projeto do governo, que era a instalação de cisterna, então a empresa estava ali instalando cisterna, cumprindo toda a parte do contrato, o que foi contratado, tudo direitinho, tudo certinho. Só que essas 3 pessoas tinham ido lá para fazer uma oração por cisterna, né? E chegava lá, foi muito interessante que quando eles viam a cisterna, eles pegavam lá e chegavam na casa, por exemplo, da Dona Maria e tal, e falavam assim, olha, eu estou vendo que você recebeu uma cisterna. Ela, graças a Deus por isso. Ah, então podemos agradecer? Né? Aí fazia uma oração. Só que o povo sertanejo, ele é um povo muito acolhedor. Então, essa senhora, esse senhor, ele chamava depois, vem aqui à noite para fazer um culto,
né? Meu Deus. E assim começou. A gente começou sem saber, na verdade, como que ia chegar, aonde que ia chegar, tanto a AMES quanto o Instituto Água Viva, né? Mas a gente tinha um propósito, que era levar a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam lá. Então, olha só, através de uma empresa, através de um negócio, né, Deus usou para ministrar para as pessoas, para evangelizar aquelas pessoas lá. Irmão Carliston, fica bem claro que Deus tem propósitos Amém. além do que nós conseguimos enxergar. Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Antes dessa licitação e a Forte Leve ir para lá, já existia a ideia da AMES? Já existia a AMES? Uhum. Ou Deus gerou isso depois da ida da Forte Leve para lá? E você falou também Instituto Água Viva. Uhum. Vou explicar também. Então, olha só, os sócios, eles são evangélicos, então eles já faziam alguma coisa, mas como pessoa física, né? Então, eles já tinha missionários que eles apoiavam na África, na China, em vários países do mundo, aqui no Brasil também. O despertar para fazer missões no sertão foi através do projeto das cisternas. Por quê? O que acontece? A empresa Forte Leve, ela vende os produtos dela para a pessoa jurídica. Então, por exemplo, se a Priscila quiser ir lá na Forte Leve comprar uma caixa d'água, um tubo, conexões, ela não consegue, porque você é pessoa física. Você tem que procurar um material de construção para fazer essa compra. Então, quando a gente ganhou essa licitação, nós tivemos acesso à Casa do Sertanejo. Ah, entendi. E ali, quando a gente teve o acesso, o que acontecia? A gente fazia a instalação, só que o povo muito acolhedor. Eu comecei a bater fotos, né, a tirar fotos, fazia selfie com eles e tudo mais. E a gente tinha uma reunião de resultados, como toda empresa tem, uma vez por mês. A gente apresentava todos os relatórios, né, de quantas cisternas instaladas, quantos beneficiários atendidos, quantas pessoas. Nós chegamos a ter mais de 1.000 pessoas instalando cisternas, espalhado no sertão, né? Então, assim, a gente fazia uma reunião de resultado, como toda empresa, né, do mundo corporativo ela faz. Só que, quando terminava essa reunião, o pessoal perguntava: Carliston, como que é assim? Porque a gente sabe que é captação de água de chuva, mas não ter água para lavar a mão, como é que funciona isso? Como é que é isso? E, inclusive, diretores não evangélicos, né? Porque na diretoria da empresa tem várias pessoas e também tem pessoas que não eram evangélicas. E aí eu comecei a levar essas fotos. Eu apresentava para eles: olha, essa aqui é dona tal, ela tem a casa, olha, é assim, assim, assim. E aquilo começou a mexer muito com as pessoas. Nessa época, antes de eu ir para o sertão, eu era gerente de RH da empresa. Então, eu era muito conhecido. E eu chegava na empresa, eu fazia aquele bolinho de gente, sabe? Né? Perguntando: Carliston, como é que é? Conta para mim, como assim não ter água? Como assim as pessoas não têm banheiro? E tal. E aí a gente começava a falar, começava a contar, a conversar, né? E aquilo ali foi nascendo no coração dos sócios. Eles já tinham o desejo, era a promessa. Já atuavam como pessoas físicas, Isso, né, fazendo abençoando missões e projetos tudo mais. missionários. Mas eles queriam usar a empresa também, né, uma parte do lucro da empresa, para fazer esses dois projetos, né, que é o Instituto Água Viva e a AMES. Então, tudo começou quando a gente teve acesso a essa casa. E olha que interessante, Priscila, eu nasci em lar Você falou evangélico. quando a gente teve acesso a esta casa. Tinha uma casa específica? Tinha uma casa específica. Olha só, como eu nasci em lar evangélico, eu chegava, acordava cedo, porque era muito trabalho, a gente acordava cedo, ficava no hotel, né, acordava cedo, ia para trabalhar, e rodava e tal, e chegava no final da noite, e aí, o que você vai fazer? Lá no sertão, naquelas cidades lá. Então, eu conversava com essas pessoas que tinham ido, e falava assim: olha, tem algum culto? E um sábado, a gente foi trabalhar, eu cheguei por volta de 4 horas, por aí, no hotel, né, e liguei para o missionário. Aí o missionário falou assim: não, tem culto.
Ah, passa aqui, então me pega. Passa, eu estou no hotel tal, passa aqui, me pega que a gente vai junto. Ah, então tá bom. Então ele passou lá, me pegou e eu fui numa casa, né? E chegando lá, eu tive a oportunidade de ver assim o trabalho começando do zero, sabe? O nome do dono da casa é João Cuscuz. É, João Cuscuz, o Aleluia. nome dele, né? E tinha uma filha dele chamada Jaciara. Então, e Então o culto acontecia na casa na casa do João na Cuscuz. casa do João Cuscuz, né? É sobrenome mesmo ou porque ele vendia cuscuz? Não, era apelido dele, né? Era. João, né? Aí chamava de João Cuscuz. Mas olha que interessante. E aí o pessoal arrumando ali, preparando, e eu lá olhando as coisas e tal. E eu tive a oportunidade de conversar com a Jaciara, que é filha dele. Devia ter na época uns 14 anos. E aí eu comecei a perguntar para ela, Jaciara, o que que isso aqui simboliza para você? O que que você acha disso tudo e tal? Eu falei assim, olha, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar, começou a chorar. Aí o pastor que estava comigo encostou e a gente começou ali a conversar, né? Nós três, e ela falou, né? Eu falei assim, olha, eu orava e pedia a Deus para vir alguém aqui falar do amor de Jesus, sem nunca ter recebido um missionário, sem nunca ter ido um pastor na casa dela. Meu Então, Deus. e ela frisou bem, eu pedia, pedia, pedia. Então eu creio o seguinte, Priscila, que Deus ouviu a oração dela. Aleluia. Assim como ouviu de vários sertanejos, ele moveu o coração dos sócios da empresa para que destinasse uma parte do lucro para fazer missões. Gente, vocês não estão maravilhados? Eu estou aqui vendo ele contar. Eu falo que nós somos peças, né, de um grande quebra-cabeça de Deus. Talvez parecia apenas um processo licitatório, É isso né, aí. Uhum. para conseguir um empreendimento para a própria empresa, não há nenhum mal nisso, Uhum. mas como é importante você ter sócios, né, de uma empresa com uma visão além. Eu queria falar para seus empresários, né, os empresários que assistem a gente, e eu tenho a oportunidade de conversar com muitos empresários, e eu sempre falo com eles, olha, você já tem seu carro, você já tem sua casa, você já tem seu sítio, sua casa de praia, Deus te abençoou. Mas será que foi só para isso mesmo? Só para você ter os seus bens? O que você pode contribuir, além disso, para a expansão do reino? Nesse caso da Jaciara, Priscila, me marcou muito o seguinte, que ela conversando com a gente, pedia, aí eu perguntei para ela, mas por que você pede tanto a Deus, né, que chegue alguém aqui e fala de Jesus para você? Ela falou assim, olha, porque meu pai, ele é alcoólatra, minha mãe é alcoólatra, o João Cuscuz, na época, ele era alcoólatra, e o que acontecia? O que aconteceu, na verdade? Ele saiu para procurar alguma coisa para comer, para trabalhar, isso deu-se 5, 6 dias que ele tinha saído de casa. Com 3 dias, a mãe dele, a esposa, a mãe da Jaciara, também saiu para procurar comida e deixou os filhos todos em casa sem nada para comer, né? E o missionário estava passando de porta em Meu porta, Deus. fazendo aquela oração. E quando ele chegou, né, ele bateu lá e tal, bateu palma no quintal, e ele só entra quando tá os pais, né? Sim. Aí ele chegou, seu pai está aí? Aí a Jaciara, a gente não conhecia ela, falou assim, olha, não está não. Ah, então tá bom. Aí ele entrou dentro do carro e saiu. Só que o Espírito Santo falou alguma coisa com ele. Ele voltou e falou assim, olha, eu vou deixar alguma coisa para você aqui. Ele deixou uma cesta básica. Aí ele foi, colocou a cesta básica lá no portão. Então, ela foi, depois pegou, levou para dentro de casa. Passou-se uns 2 dias, o pai e a mãe retornaram para casa, alcoolizados e tudo mais. E, em um certo momento, perguntaram para ela, falaram assim, olha, o que é isso aqui? Ah, é uma cesta básica. Tal. Mas quem te deu? Ah, foi um anjo. Ela não tinha o discernimento da bondade, né, de uma pessoa. Para ela, era um anjo que tinha vindo e ter deixado aquela cesta básica. Meu Deus. Né? E ali foi uma das portas de entrada que a gente teve. Hoje o João Cuscuz. Foi a primeira casa. Foi a segunda casa. A segunda? A primeira casa foi da irmã Lídia,
que nós tivemos o privilégio de perfurar um poço na casa dela tem pouco tempo, né? Então, o que eu entendo é o seguinte, que Deus ele ouve as nossas orações. E não é diferente lá no sertão, Aleluia. sabe? E lá, Priscila, é um povo não alcançado. Lá, para você ter uma ideia, o reverendo Ronaldo Lidório, em 2014, ele fez um texto muito, muito bonito sobre os povos não alcançados no Brasil. E, se eu não me engano, são 8 povos não alcançados. Desses 8 povos, 4 estão lá no No sertão, sertão. que são os sertanejos, os Sim. ribeirinhos, porque lá tem o Rio São Francisco, né? Então tem os ribeirinhos, tem lá indígenas, tem muito Uau. índio também, e também os ciganos. Bom, se ele fez uma lista de 8 povos não alcançados, 50% deles estão naquela no região. sertão. Tem município, Priscila, para você ter uma ideia da necessidade do evangelho naquela região que a gente atende hoje, que tem 3% de evangélicos. Tem município que tem 1% de evangélico. Então, o campo está aberto, né? Precisa de pessoas, pastores, igrejas se mobilizar para ir realmente levar a palavra de Deus para aquelas pessoas ali do sertão. Muitas das vezes a gente vai para muito longe e a gente esquece dos nossos irmãos aqui, né? Sonha com outras nações e às vezes aqui, às vezes não, no nosso país há povos que ainda não foram alcançados e que nem ouviram falar de Jesus, por incrível que pareça. Porque há pessoas que falam, não, o Brasil já foi alcançado, todo mundo já ouviu falar de Jesus, porque a ideia que tem é essa coisa de grandes centros. Mas não consegue imaginar como é difícil chegar lá no sertão. Prova disso que você está falando, Priscila, eu tenho muito testemunho para te dar, né? A gente mobiliza muito a igreja para ir ao campo missionário, né? Como você leu, né? Ide por todo mundo. Esse ide que Jesus deu não foi só para o pastor, não foi só para o missionário, não foi só para o evangelista. É para toda a igreja. Para toda a igreja. Então a gente mobiliza a igreja para ir fazer caravanas e fazer missões. Tanto que a minha igreja estava lá, na semana retrasada, estava lá em Afrânio, no Pernambuco, fazendo missões. E o que acontece? Quando a igreja ela vai fazer missões, ela tem uma experiência única. E aí eu tenho esse testemunho de um casal de amigos meus, são advogados, e eles foram fazer missões através da igreja e tal. E quando eles retornaram, né, eu comecei a conversar, igual estou conversando com você. E aí, como é que foi? Né? O calor, poeira, alimentação diferente, o que mais te marcou? Aí ele falou assim, cara, essas coisas me marcaram mesmo, foi, né, muito interessante, diferente, né, do centro urbano e tudo mais. Mas uma coisa que me marcou mais foi o seguinte, eu falei do amor de Jesus para 3 pessoas e elas aceitaram. Uau! Então, essa a força da igreja, sabe, Priscila? De ir ao campo missionário e falar do amor de Jesus. Como você bem falou, aqui nos centros urbanos, se tem uma pessoa que não é evangélica, ela já foi, ou tem um primo, tem um tio, tem um vizinho, tem um parente. Então, nos centros urbanos, realmente, o evangelho ele está bem difundido. Agora, quando você olha para aquela região do sertão, é a região hoje com menor percentual de evangélicos e também é o maior bolsão de pobreza do Brasil. Por isso que nós fizemos também o Instituto Água Viva. Que aí, o Instituto Água Viva, ele trabalha a área social. Isso que eu ia te perguntar. Né? Então, a AMES, eu faço assim, gente, por causa da etiqueta, como se vocês pudessem ver, né? A AMES, ela então trabalha a questão de levar a palavra. Isso. Né? Levar missionários, aí envolve sustento desses missionários, tal. E o Instituto Água Viva vem com a questão social. Isso. Porque vocês entenderam também a importância, né, de levar esse evangelho para a prática deles dentro de suas necessidades diárias. É justamente isso. O que aconteceu? No início, a gente estava instalando as cisternas e a gente teve acesso a essa situação, tanto social quanto evangélica, né? Quanto espiritual. Então, você
bom, vamos fazer aqui a AMES, que ela vai trabalhar com nessa parte espiritual de evangelização e tudo mais. Só que é o seguinte, no caso, por exemplo, lá do João Cuscuz e da Jaciara, você falar do amor de Jesus, mas não ter nada, né? Então, dentro disso, a Forte Leve também, os sócios se reuniram e a gente criou o Instituto Água Viva, que ele atua em 4 pilares. Esses pilares é o pilar de saúde. Nós temos 4 unidades médicas e odontológicas móveis que ficam circulando o sertão. Para você ter uma ideia, Priscila, são mais de 100 mil pessoas que já foram atendidas. Eu acredito. Mais de 100 mil. Então, hoje nós temos 4 unidades que ficam rodando o sertão. Ela não fica parada. Ela fica rodando. Ou seja, torna acessível. Né? Porque quando você tem, a gente chama aqui de odontomóvel, né? Uhum. Quando você tem um odontomóvel circulando, você vai tornar acessível aquela pessoa lá longínqua. Justamente. Que talvez não teria como vir à base. Mas aí a saúde vai. Interessante o seguinte, que de onde que surgiu esse pilar da saúde? Eu estava numa comunidade chamada Serra do Serrote. E conversando com uma senhora, e ela falou assim, olha, eu estou com dor de dente e tal. Eu falei assim, por que você não vai no dentista? Não, eu até fui. Eu falei assim, é mesmo? E o que aconteceu? Olha, para eu sair daqui, para ir no dentista, eu tenho que pagar a van, porque lá não tem transporte público. Então, eu paguei R$8 de van. Quando eu cheguei lá no dentista, o dentista ele não quis arrancar o dente. Ele quis tratar, o que é o correto. É o correto. Aí ele fez lá o procedimento, ela pagou lá um valor, pagou mais R$8 para voltar para casa. Só que o dente continuou doendo. Então ela pagou mais R$8 para ir no centro da cidade. Aí o dentista arrancou o dente e ela pagou mais R$8 para voltar. Aí ela me perguntou, por que ele não arrancou o dente logo? Né? Aí eu falei assim, poxa, mas isso é uma necessidade. Então, esse foi o primeiro pilar da saúde, que através desse pilar, você tem também um acesso ao coração das pessoas, porque eles ficam extremamente gratos. Sim. Por você tirar a dor de dente deles. Sim. Né? Então, o social, ele caminha junto com a AMES. Né? Elas são totalmente independentes. A gente tem até, Priscila, uma seriedade muito grande em relação a isso. São CNPJs diferentes. Eu tenho auditoria. Hoje eu sou auditado pela 4ª maior auditoria do mundo. Uau! Justamente para quê? Para a gente ter essa transparência. Então, a AMES... E isso é muito importante, né, irmão Carlos? Então, até para a questão de credibilidade. E assim, eu trouxe isso do mundo corporativo. Né? Então, quando eu nunca trabalhei em agência missionária e nunca tinha trabalhado numa organização social. Então, eu queria trazer algo que realmente trouxesse transparência e fosse efetivo. Então, todas as pessoas que trabalham com a gente aqui no escritório nosso têm indicadores de produtividade, tem meta para cumprir. No campo, a gente não passa meta, por exemplo, de salvação, não passa meta de batismo, isso não. Mas, por exemplo, no atendimento tem meta. Né? Então, esse primeiro pilar de saúde foi por causa disso. Outro pilar é o pilar do esporte. Que legal. Por quê? Porque lá não tem área de lazer, não tem o que fazer com as crianças, os adolescentes. Então, nós implementamos lá o pilar de esporte. Hoje tem mais de 9 mil alunos. Glória a Jesus. Mais de 9 mil. E, assim, eles treinam, tem lá o futebol, tem como bater na bola, como cabecear, toda a parte técnica. Inclusive, 7 alunos nossos foram selecionados para ir para Belo Horizonte para fazer uma peneira lá. Então, assim, tem toda essa parte. Só que é o seguinte, antes a gente tem o devocional. Então, a gente entende que ali também é um campo missionário. Aquelas crianças ali que estão fazendo o esporte, que estão participando, elas são um campo missionário. Sim. Imagina, mais de 9 mil pessoas. São crianças, mas elas vão crescer. E então, elas têm que ter acesso à palavra de Deus também. Suponhamos que tenham irmãos, mas são quase 9 mil famílias. Justamente. Estou falando quase, porque pode ter crianças, né? E se você multiplicar por uma média de 5 pessoas por família, sim, é um campo missionário gigante. É um campo missionário. Né? Então, a gente fez esse pilar do esporte que realmente a gente treina os meninos, tem toda uma parte técnica, mas também nós usamos isso como estratégia de evangelização. Isso tudo é o Instituto Água Viva,
na área social e a AMES pela área missionária. O terceiro pilar é o pilar de educação. E por que a gente fez esse pilar de educação? A gente estava lá em Acauã. Acauã é uma cidade no Piauí. E conversando com uma professora lá, ela já estava dando aula para algumas meninas, né? E eu tive a oportunidade de conhecer ela e o esposo. E a gente falou assim, poxa, o que você faz aqui com essas crianças? Não, é assim, 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 né? A gente dá balé, mas não tinha roupa, não tinha nada. Eu falei, não, nós vamos apoiar isso. Aí eu falei com ela bem assim, olha, mas eu gostaria o seguinte, que elas realmente se vestissem de bailarinas. Justamente por quê? Porque o ambiente lá é um ambiente amarelo, né? Muito sol, muita poeira. Então, queria um ambiente acolhedor para elas. Aí ela, que legal e tal, então tá bom. Passou uma semana mais ou menos, ela me ligou e falou bem assim, Carliston, não vai dar para fazer o uniforme de bailarina. Eu falei, mas por quê? Não, desculpa. Ela falou assim, olha, eu gostaria de fazer o seguinte com as meninas, eu gostaria de que as meninas mesmo escolhessem os uniformes. Tá joia, né? Deixa elas escolherem, né? É uma forma de engajamento e tudo mais, então tá bom. Passou mais ou menos uma semana, ela me liga e falou assim, Carlos, esquece tudo que eu falei e vamos definir, você define aí o uniforme. Eu falei, então tá bom, mas aconteceu alguma coisa? O que acontece? Quando eu chamei as meninas para apresentar, né, para elas definirem qual era o uniforme, elas pediram short curto e bustiezinho, né? Aí eu pensei assim, olha, mas crianças de 7, 8, 9 anos, né? Foi por quê? Aqui, Carlos, com 13 anos, a menina já tem filho. Que tristeza. Com 15, 16 anos, ela tem o segundo, terceiro filho. Com 21, 22 anos, ela já não tem mais perspectiva nenhuma. Por quê? Normalmente, o marido vai para São Paulo, arruma outra família e esquece aquela lá. Então, o que as meninas estavam querendo? Fazer uma exposição do seu corpo. Uhum. Para quê? Para chamar a atenção dos homens. Sim. Né? Então, a gente veio desconstruindo isso tudo. Que é um processo. É um processo. Então, a partir do momento que você começa com o devocional, e aí você valoriza, né, o corpo da menina e tudo mais, que você tem um tempo para isso, e aí as coisas vão acontecendo. Hoje nós temos mais de 7.000 alunos nesse pilar de educação, que ele tem balé, são mais de 1.000 meninas hoje. Posso fazer uma pergunta? Pode. Talvez difícil responder. Uhum. Não sei nem se a gente pode entrar nesse tão profundamente agora, mas se não puder, a gente vai assim, né, superficialmente. Uhum. Você entrou no pilar da educação e você relatou uma característica bem peculiar dessa região. Se meninas aí com 13, né, 12, 11, elas estavam seguindo uma cultura, e cultura é algo aprendido, né? Uhum. Eu vou expor meu corpo, né, para chamar a atenção de um homem, e acredito eu vou conhecer o sertão agora em setembro. Então eu vou assim, vai ser muito nas bom. bases, né, pouco de sociologia que a gente aprende, Uhum. provavelmente, por questão cultural também, deve ser uma região com muito aliciamento de meninas por questão de prostituição. E aí entra o evangelho, fazendo uma reforma. Uma reforma na mente, uma reforma na visão e uma reforma na cultura. Vocês não foram ameaçados? Então, olha só. Há 3 semanas atrás, a gente sabe que a gente lida com um sistema difícil. Não é fácil. Mas há 3 semanas atrás eu tive uma reunião. A gente tem o que a gente chama de líderes de base. Hoje nós estamos em 55 municípios, em 4 estados, Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba. E a gente tem a figura do líder da base, né, que ele cuida ali da parte missionária e ele ajuda na área social. Né? E esse líder de base, ele entrou em contato comigo e falou assim, Carlos, olha, está acontecendo algo que está fugindo aqui ao meu controle. Então vamos fazer uma reunião. Aí fizemos uma reunião e o que ele me contou? Ele falou o seguinte, que nessa região onde ele atua,
os homens dessa comunidade rural, eles estavam levando meninas a troco de comida e colocavam em grupo de WhatsApp e falavam o seguinte: olha, pode vir que ela está aqui. Meu Então, era um Deus. estupro coletivo que acontecia, né? Não era forçado, mas eram crianças, meninas, de 9, 10, 12 anos, mas que faziam isso por troca, né? Para conseguir um prato E de comida. para conseguir um prato de comida. E aí a gente, nossa, vamos tomar as ações, acionamos o nosso departamento jurídico e tudo mais. Só que o que acontece? Quando a gente estrutura isso de forma jurídica, você precisa de ter testemunha, né? E ninguém quis testemunhar. Então, essa questão cultural, infelizmente, ela é forte, tá? E eu perguntei justamente porque há sempre alguém que ganha com isso. Há um sistema já montado, né, onde se ganha com isso. E geralmente quando se sentem ameaçados, né, a perder esse ganho, mesmo que ilegal, às vezes entram como embates, né, E Priscila, o triste disso tudo é que aí você não pode fazer nada em termos jurídicos, né? Mas a gente entra com o quê? Com a palavra, entra com a orientação, né? Dessas meninas, a gente chegar nessas meninas de alguma forma e orientá-las, né? E levar para a igreja e orientar, dar orientações, né? A respeito dessa situação toda. Igual essa situação está acontecendo muito. Mas Imagino, muito Carlos. mesmo, né? E assim, como respondendo a sua pergunta, a gente não foi ameaçado, graças a Deus, porque o que acontece? Quando a gente chega num município, a gente conversa com o prefeito, a gente é totalmente apartidário, não tem nenhum vínculo político nenhum. Mas nós estamos chegando naquela cidade, né? Então, a gente precisa ir lá, conversa com o prefeito e tudo mais, conversa com o líder da comunidade, líder da associação de produtores, né? Então, a gente é muito bem quisto na região. Glória a Jesus. Sabe? As pessoas gostam muito da gente. Então, assim, graças a Deus, a gente não tem recebido, nunca recebemos nenhuma ameaça, tá? Mas a gente vê algumas situações. Eu fui numa comunidade um tempo atrás e lá a gente colocou uma aula de karatê, né? O líder da base, ele é faixa preta em karatê, então ele colocou aquilo lá e ele queria apresentar para a gente, né? E tem meninas também lá. E aí ele chegou e falou assim: Carlos, olha só, antes da gente apresentar isso aqui, ele chegou e falou assim: meninas, vocês podem pegar lá os seus filhos? Aí eu, caramba. Aí elas chegaram, meninas de 13, 14 anos, todas segurando o nenenzinho. Assim, para eu ouvir é bem doloroso. Eu confesso que eu estou ansiosa, assim, para saber como é que vai ser minha experiência lá. Porque eu tenho uma filha de 12 anos, Olha, né? Então, você não consegue imaginar. É uma criança. É uma criança. A minha menina tem 12. Ela fala que ela é do meu tamanho, que ela é bem alta. Mas é uma criança. É uma criança. Brinca ainda como criança. E você tira isso, né? Você Você antecipa as coisas, né? E você isso é causa bem doloroso. Traumas emocionais tremendos. E o mais triste é saber que muitas delas foram ensinadas a aceitar essa situação. Porque acho que talvez o maior embate realmente seja a cultura. Né? E você falou 4 pilares: então, saúde, esporte, educação. E o outro que é o geração de renda. Né? Essa camisa que você está usando, aí, chique, ó. Né? Tava ruim, mas com Jesus melhorou. Então, a gente vendo a necessidade, porque assim, em comunidades rurais do sertão, não tem uma indústria, não tem empresa, né? Aí sim vem a situação política que as pessoas que estão lá, elas vivem praticamente do Bolsa Família e de agricultura e de subsistência. Então planta alguma coisa, mas não chove, aí perde, tem vezes que chove, aí tira um pouquinho, né? Então, a gente vendo esse cenário, nós começamos a criar vários projetos de geração de renda. No caso aí dessa camisa, por exemplo, nós fizemos uma fábrica de confecção. Tem 62 pessoas trabalhando lá e produzem
camisas, bonés, né? Inclusive você que nos assiste pode fazer encomenda, tá? Vem lá da Bahia. Vem diretamente do Vem sertão. diretamente do E outra sertão. coisa, eu estou vestindo malha de excelente qualidade, Aham. né? Não é aquela malha de excelente qualidade, muito bom gosto, muito bem feita. E além dessa questão de malharia. Então, ó, aí olha só, a gente tem essa fábrica, nós temos uma fábrica que faz cálice para Meu Santa Deus, é Ceia. Lá, mesmo? você vai poder ver que é lá em Casa Nova, em Chapada do Avelar, na comunidade. Isso sempre em comunidades rurais. Então, a gente tem o Frutos do Sertão, que é um cálice que ele já vem com pão. Então, ele é totalmente... E tem, Priscila, toda a documentação legal da Anvisa, dos órgãos, né, de controle. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente quer fazer com tudo certinho dentro da lei, justamente para não ter nenhuma brecha para que o inimigo possa atrapalhar o nosso trabalho. Mas a gente também tem um projeto que é muito legal, que eu acho, que são pequenas padarias. Então, a gente vai na comunidade e define uma pessoa que ela tem essa habilidade com a cozinha, e aí a gente treina e dá para ela essa padaria. É uma pequena padaria que dali ela começa a produzir pão, vendendo ali na comunidade, vai e tal, e ela consegue complementar a renda dela. Nós temos projeto também muito legal, Priscila, que são hortas comunitárias. A gente compra uma determinada faixa de terra, perfura poço e chama as famílias da região para plantarem lá. Porque a gente não quer fazer o assistencialismo da cesta básica. Por quê? Você deve ter tomado café hoje de manhã, deve ter almoçado, provavelmente fez um lanchinho à noite e tal. Mas amanhã você vai fazer de novo. Então, quando você doa a cesta básica, ela é muito bom. Mas aquela cesta ela vai acabar. É aquela velha máxima, né? A gente precisa dar a vara, ensinar a Isso. pescar e não ficar dando o peixe. É dessa forma. Então, a gente tem hoje mais de 6.000 pessoas Glória que a Deus. estão dentro desse pilar de geração de renda. E aí vem, assim, vários projetos, né? A gente tem um projeto que é muito legal, que é o Mãos do Sertão. Mãos do Sertão, a gente treina as mulheres, né? Treinam elas para fazerem artesanatos e a gente vende para elas. Então, Uau. elas vão tentar vender na comunidade, na cidade que elas moram, e quando não consegue vender, a gente tem uma equipe da área comercial que vende aqui, né? Vende para o Brasil todo. Então, por exemplo, o empresário que ele tem no final do ano quer presentear os seus clientes, ele pode comprar um produto que vem do sertão, que é social, de qualidade e que também uma parte desse valor ele vai ser usado nas missões, né? Glória a Deus. Então, assim, o que eu sempre falo também, Priscila, é o seguinte: o fato de você comprar um produto do sertão, a gente se preocupa muito com a qualidade, sabe? Por quê? Você, como você falou, você também nasceu em lar evangélico, né? Sim, sim. Então, vocês vão entender muito bem o que eu vou falar, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, ia alguns cantores na nossa igreja, mas não eram tão bons assim, né? Ia lá É e verdade, cantava só Jesus. e colocava lá para vender o CD, né? E eu lembro que muitas das vezes a gente comprava o CD para quê? Para Para ajudar. ajudar, né? Só que nunca mais Mas você comprava. e nunca mais E ouvia. não ouvia, né? Então, quando a gente fez os projetos de geração de renda, eu falei bem assim, olha, eu não quero que as pessoas comprem por pena. Eu quero que elas comprem um produto de qualidade, que vão satisfazer elas como cliente. Olha, estou comprando um produto que eu acho legal e tudo mais. E aí sim, é social, né? Eu estou ajudando aqui a um pai de família Estou gerando comprando um dignidade. produto que eu gosto, é de qualidade e ao mesmo Isso. tempo, E né, você dá dignidade para ajudando. o pai de família, para a mãe da família, gerar sustento para a sua família. Então, aí sim é legal, né? Então, todos os nossos projetos de geração de renda são pautados nisso, sabe? A gente tem um projeto que é muito legal, que é de perfuração de poços. Um Uau. problema mais sério que tem lá no sertão é água. Então, o que a gente faz? A gente perfura poços, que através desses poços, a pessoa ela vai poder produzir, ela vai poder plantar
e ali ela vai conseguir gerar uma renda. Isso é dignidade. Então, quando você consegue fazer isso, um projeto, e esse projeto ele dá certo, você tira a questão da dependência do poder público. Então, essa pessoa ela vai ter dignidade de sustentar a família. Tem um projeto muito legal que a gente fez, que foi de fábrica de chinelo, né? E no mês que nós implementamos e que teve a venda, e foi naquela semana que eu estava no sertão, que houve a distribuição lá dos valores, né? E aí, todo mundo recebendo, né, eu feliz e tal. E eu conversando com um rapaz, e eu falei assim, e aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Né, perguntando, na minha cabeça, assim, veio, ele vai comprar da entrada numa bicicleta, Sim. né? Vai comprar uma camisa, um tênis, não sei. Passou várias coisas na minha cabeça, né? Aí ele falou assim, Carlos, olha, eu vou fazer uma compra. Eu falei assim, poxa, uma compra? Mas por quê? Você não consegue fazer uma compra? Não, Carlos, o que acontece? Eu compro tudo picado. Então, o que eu ganhei hoje, quando ele trabalhava lá, ele trabalhava catando algaroba. Algaroba é uma vagem, né, tem uma árvore chamada algaroba e ela dá uma vagem. E na época da seca, os bode, carneiro e tal comem isso. Então ele catava isso, né? Então o que ele juntava no final do dia, ele ia lá e comprava feijão. Aí no outro dia ele ia lá e comprava o óleo. Aí no outro dia ele ia lá e comprava 1 quilo de arroz. E naquele mês ele ia ter a oportunidade de fazer a compra toda. A compra do mês. A compra do mês. Olha só, isso era a alegria dele, né? Então, a gente chama isso de dignidade, sabe? De você restaurar essa dignidade. Então, você chega com projetos sociais, mas sempre também falando do amor de Jesus. Por quê? Olha, o líder de base, ele fala assim, olha, não foi eu que dei isso para você, foi Deus. Através né, do amor de Deus é que ele proporcionou isso para você. E aí você tem que, aí começa aquele trabalho ali evangelístico, de ministração e tudo mais. Carliston, quais são hoje os maiores desafios? A gente já pôde entender, é o cultural, né? Quais são os outros desafios para continuarmos avançando no sertão do Brasil? Olha, Priscila, hoje a gente tem uma conta que a gente faz que são 50.200 pessoas que ouvem o Evangelho toda semana através dos nossos projetos. Então, é bastante pessoas, né, que são ministradas, que já participam dos nossos cultos, né, mais de 50.000 pessoas, né. Só que, né, essa faixa ali do sertão é muito mais gente, né. Então, assim, primeiro, a gente precisa despertar a igreja, sabe? Despertar a igreja para fazer missões. É um trabalho que começou em 2013, certo? 2013. E com tudo que você relatou, já parece ser um trabalho altamente estruturado. Sim. Mas eu tenho certeza que ainda faltam ceifeiros. Muito, muito. E assim, o que a gente precisa? Que a igreja cumpra esse papel. Ela tem que obedecer o ID de Jesus. E a primeira pessoa nesse desafio é o pastor, porque a visão da igreja está com o pastor. Então, quando o pastor ele vai fazer missões, ele vai com a gente no sertão, os membros já ficam sabendo, e já ficam acompanhando através das redes sociais, e aí depois só fica esperando. E abraçam aquela visão. Abraça aquela visão. Então, é o despertar dos pastores, né? O despertar de empresários, porque o custo ele é muito alto de fazer missões, né? Por exemplo, hoje a nossa frota de veículos são 133 veículos que a gente tem. Então, assim, aí a gente tem a despesa de combustível quando e de você manutenção. fala 133, é isso? Carros? 133, no caso, são carros que são fornecidos à família de missionários para facilitar o deslocamento justamente, ali naquela comunidade. Porque, olha só, lá não tem transporte público. Então, como é que você vai fazer um trabalho missionário nas comunidades se você não tem um veículo para ir lá? Você não tem mobilidade. Então, a gente concede, dá isso, né, dá essa mobilidade justamente para quê? Para que esse missionário, o trabalho dele seja eficaz. E deixar bem claro para as pessoas que ter carro não é só custo com combustível, não. Tem manutenção, tem seguro,
né? Tem IPVA, Tem os tem impostos. tudo, tem tudo. Então, assim, e aí é que entra o empresário, né? Entra o membro da igreja. Olha, Deus tem abençoado muita gente que as igrejas parceiras, elas abraçam, sabe? Elas vão em caravana, elas ajudam, elas apoiam, né? Tem empresários que são apaixonados pelo sertão. Eu tenho conhecidos de BH, de São Paulo, que é impressionante como eles gostam do sertão. Eles fazem, colocam na agenda, não, eu quero ir dia tal, eles pegam um voo. Tem vezes que eles alugam um avião para ir para lá, passar 2, 3 dias. Carnaval, tem mais de 4 carnaval que eu passo lá no sertão, porque, né, eles aproveitam o feriado, né? A gente entende que só Entendeu? Deus pode fazer É isso, só né, Deus, Carlos? é só Incendiar Deus. corações mesmo, só Deus. Então, os desafios são esses, né, da igreja cada vez mais ela fazer missões, os empresários realmente eles terem o entendimento que o que Deus deu para você, a sua empresa, ela não é só para você. É claro que você tem que visar lucro, isso a gente entende, mas dá para fazer algo a mais, né? Engraçado você falar isso, Carlos, que eu estava esses dias conversando com meu esposo sobre essa questão. Eu falei, muitas pessoas querem ser ricas, né? Serem, sei lá, milionárias, terem dinheiro, mas eu falo que o dinheiro traz responsabilidade. Uhum. Uma responsabilidade, nós que servimos ao Senhor, Uhum. uma responsabilidade com o reino, uma responsabilidade social. Não é só ter dinheiro, mas há uma responsabilidade. Muito né? grande. Você falou uma coisa muito interessante. Olha, você já tem sua casa, já tem seu sítio, já tem sua casa de praia, já tem seu carro, já tem as suas viagens internacionais marcadas ao longo do ano. Você pode fazer mais. E agora pelo reino. E interessante o seguinte, que quando lá atrás, quando começou, os sócios me chamaram, né, para conversar e me convidaram, porque como eu trabalhava na cisterna, eu conhecia o sertão, né? Então eles me convidaram para assumir o Instituto Água Viva e também assumir a AMES. E na hora, sim, Priscila, me veio uma gratidão muito grande, sabe? A Deus por, poxa, nossa, nós vamos fazer missões, nós vamos fazer um social e a gente já tem o orçamento para isso. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me falou o seguinte, olha, junto com esse privilégio, ele vai uma responsabilidade. E eu carrego essa responsabilidade comigo até hoje. Eu sempre lembro o seguinte, falei, poxa, hoje tem mais de 50 mil pessoas. Será que não poderia ser mais de 60? Mais de 70 mil? Mais de 80 mil? Mais de 100 mil? Então, a gente tem um controle de orçamento muito apurado, a gente quer fazer muito mais, né, justamente pela essa responsabilidade. Porque eu não vou prestar conta para sócios, para quem doa, eu vou prestar conta lá em cima. Né? E aí Deus vai chegar para mim e vai falar assim, Carlos, e aí, como é que foi lá? Foi bom demais, a gente estava em 55 municípios, né? Tinha 400 missionários, 4 estados, mais de 50 mil pessoas. Aí, né, Deus fala assim, poxa, muito bom, mas você poderia ter ido mais à frente. Né? Então, essa responsabilidade a gente precisa ter, sabe? Né? De não deixar que o conformismo nos aquiete. Né? Tem uma frase que eu acho muito, muito legal, que é o seguinte, o crescimento mora no desconforto. Então, a gente não para de crescer, sabe? E cada vez que eu vou no sertão, me dá mais vontade ainda de crescer, de avançar mais, de crescer mais. Eu fui numa comunidade chamada Araçá, há 2 semanas atrás. E nós tivemos a oportunidade de evangelizar aquelas casas, e muito legal, mas uma coisa triste que a gente viu, o alcoolismo. Muito forte, um alcoolismo muito forte. E conversando com uma senhora, nós tivemos a oportunidade de orar com ela ali e tudo mais. Ela chegou e falou assim, olha, meu marido, ele chega e bêbado, fica por aí. Então, assim, ela falou mesmo, independente se ele vem, se não vem para casa, tanto faz. Né? E isso acontece muito naquela região ali. Né? Então, Priscila, a igreja, quando ela vai, aí a gente pede às irmãs, ora, coloca a mão no coração dela, nós vamos quebrar isso.
E depois a gente chama para o culto à noite. Aí é maravilhoso, aquele culto, né, sem templo, embaixo do céu, né, o céu estrelado, uma noite linda e o amor de Jesus sendo ministrado na vida daquelas pessoas. Essa é a força da igreja, sabe? A gente precisa ir para o campo missionário, a gente precisa avançar cada vez mais. A gente não pode se conformar a ter uma igreja legal, que não está errado também. Você ter uma igreja onde o banco é muito bom, onde você tem ar-condicionado, você tem ali a aula para os seus filhos. Isso é ótimo, um louvor bacana, com todos os instrumentos. Isso você tem que ter, né? E a gente quer que você... Eu particularmente quero que você tenha isso. Mas a gente não pode esquecer do outro lado, né? E então, você pode ser usado como canal de bênção. Para abençoar outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Carlos, eu tenho mais uma pergunta. Os missionários, Uhum. né? Como que é, né, ao longo do tempo, você falou, acho que tem, deixa eu ver se eu ouvi direito, 400? 400. Olha, viu? Tô ligada, Tem 400 missionários, né? E que responsabilidade também. Bastante. Porque antes de começarmos aqui, eu até orei junto com o Carliston por esse culto gravado. E eu falei, Senhor, orar pelo Carliston é orar por cada missionário que está lá. Isso aí. E cada missionário é cada família, né? Geralmente, os que entendem, geralmente não, os que entendem o chamado, eles vão abandonar parentela, né? Às vezes, trabalhos, Sim. né, já estão locados numa empresa, vão abrir mão e vão para lá. E vocês que vão enviar, né, que vão estar cuidando desse missionário, também é uma responsabilidade. Muito grande. Como que é a adaptação desse missionário? Qual é o maior desafio de uma família missionária no sertão da Bahia? Priscila, eu costumo falar o seguinte, que o missionário, ele... Rapidinho, Carlos. 400 missionários, você diz, já contando com as famílias? Com a esposa, não os filhos. Tá. Olha, o missionário, eu costumo falar o seguinte, que ele sofre 3 tipos de ações quando ele vai para o campo, né? Uma é a ação física. Por quê? É um calor, as estradas ruins, né? Então, isso cansa. Vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5, 10, 15, né, 100 vezes, com o tempo vai cansando isso. Então, você tem essa ação física. Você tem uma ação emocional. Como eu falei, você tem acesso àquilo que eu falei, né? Então, você tem, o missionário ele sofre essa segunda ação. E a terceira ação é espiritual, porque ele dá mais do que recebe. Né? Ele está evangelizando, ele está pregando e tudo mais. Aqui a gente tem a oportunidade de ir no culto à noite e ser abastecido. Ser abastecido. Né? Então, o missionário ele tem essas 3 ações sobre a vida dele. Né? Então, assim, o meio que a gente tem de minimizar essas ações é justamente a igreja estando presente, sabe? Por quê? Como você falou da Alexandra, eu tenho certeza que quando você chegar lá, ela vai te dar um abraço que você nunca mais vai esquecer. Sim, a gente está contando os dias. Então, essa presença da igreja ela é muito importante. Muitas das vezes, uma ligação. Eles continuarem participando de um grupo de WhatsApp. Então, por exemplo, foi uma missionária que cuidava das crianças e tinha um grupo de WhatsApp. Ela continua fazendo parte desse grupo de WhatsApp, sabe? Pequenas coisas. Né? Além disso, a gente tem alguns programas como Caminhando Juntos. O que é o Caminhando Juntos? É um projeto muito legal, onde nós contratamos várias psicólogas e psicólogos cristãos. Eles ficam aqui na região da Grande Vitória, e o missionário, ele perceber que precisa de um atendimento, ele pode contactar esse psicólogo e ele vai ter direito a essas sessões com esse psicólogo. Em quais áreas? Familiar, relacionamento entre marido e mulher mesmo, filhos, né, e vocação. E olha, Priscila, tem missionário que tem 5 anos no campo, fazendo um trabalho maravilhoso, e um determinado dia acorda e fala assim, olha, não era para eu estar aqui. Está tudo errado e tal. Então, ele tem esse programa, que é o Caminhando Juntos, né? E são psicólogos cristãos
excelentes profissionais e que dão esse suporte para eles. A gente tem também um programa que é muito legal, que é o Liderança em Foco, que eu te falei desses líderes, né? Em cada cidade a gente tem os líderes. Então a gente tem essa parte de treinamento para que esses líderes eles possam realizar uma liderança que compartilhada com esses missionários. Então a gente trabalha muito a questão da comunicação, a gente trabalha muito a questão da liderança, a gente trabalha a questão de você tratar os problemas que surgem, né, no campo. Então, esses líderes, eles são ministrados e depois eles treinam os missionários abaixo também, né? Na semana passada, nós tivemos o encontro dos missionários. Foi lá em Feira de Santana. Foram 13 ônibus, veio da Paraíba, Piauí, Pernambuco e Bahia. E a gente teve ali mais de 700 pessoas em Feira de Santana. Uau! Né? Então, nós fomos ministrados da terça-feira até na sexta-feira. Então, vieram pastores de renome nacional e a gente teve o privilégio de passar esses dias com ele, né? Com todos os missionários. Teve jantar para casais. Que né? legal. Enquanto os casais estavam participando do jantar de casais, os jovens estavam tendo a festa deles lá, né, com louvor e tudo mais. Teve hambúrguer com batata frita para eles, para os casais também aqui, uma comida diferente. O pessoal podia bater foto e tudo mais. Então, são essas coisas que a gente tem. Gente, agora eu estou lembrando. A Alexandra Ah, me mandou um vídeo, falou, olha, amiga, como eu tô chique. Você sabe quem estava ministrando para ela? ah, Falei, Alexandra, aham. Deus é contigo, vaso. Era Hernandes Dias Lopes. Olha, foi o E ela Hernandes. sabe que eu tenho uma admiração, um grande Nossa, homem de Deus, né? Olha, foi o Hernandes, foi o Carlito Paz, foi o Arival, né? Foi o Elias Dantas, pastor Elias Dantas, ele é líder Agora você global. está falando, eu estou lembrando. Ela me mandou um vídeo eu brincando com ela. Eu falei, você está muito É, chique, vaso. Teve o pastor Alvim, né? Que é um privilégio, viu? Ouvir esses homens de Deus. Muito, Vou te falar, eu estou aqui no Grande Centro, eu não estou ouvindo, assim, pessoalmente, não, a gente tem acesso pelo YouTube, né? Pois é, e eles estavam lá pessoalmente. Meu Deus. E interessante é o seguinte, que A imagem pertinho que ela fez, eu falei, vaso. E o seguinte, quando a gente começou a entrar em contato com eles, nenhum, Priscila, falou não. Eu acredito. Todos, não, quando vai ser? Peraí. Teve um pastor que foi até interessante, ele falou assim, rapaz, vou falar o nome, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele tinha um evento à noite, um evento no dia anterior. Ele veio de São Paulo, no voo de madrugada, chegou lá no evento por volta de 10 horas, ministrou e voltou. Então, ele fez questão de colocar abrir a agenda dele num horáriozinho, e ele falou extremamente bem, né? Todos eles falaram, né? Sim. O pessoal saiu assim muito contente, muito feliz, abastecidos mesmo, sabe? Nossa, eu estou assim, feliz, porque uma pessoa que tinha um evento no dia anterior ia ter logo mais à noite, a gente sabe todo aquele desgaste inerente, né, de uma viagem, mas a pessoa entendeu a visão e fez questão de lançar sua semente ali naquele lugar. Isso é incrível. E as ministrações também, né, esses pastores que eu falei, Deus usou de forma assim poderosa, sabe? Agora, deixa eu brincar um pouquinho. Você falou assim, olha, o missionário, ele mais dá do que recebe, naturalmente, né? Tá ali para servir e é um tempo assim de estar ali ofertando, alimentando e às vezes não tendo aquela abundância para reabastecer. Mas também quando vocês colocaram para abastecer foi impressionante. Foi um banquete, nem foi uma mesinha posta não, foi um banquete. Foi muito bom. A gente tem uma preocupação muito grande. Quando eu vou no sertão, eu faço questão de almoçar na casa também deles, dos missionários. E porque, assim, eu lembro quando eu era pequeno, né,
você tinha aqueles murais, né, no fundo da igreja, Aham. e de vez em quando tinha lá um missionário mandando uma cartinha e falava, olha, estou Verdade. sofrendo aqui e tal. E eu coloquei no meu coração, falei assim, rapaz, missionário E eu nosso tiro não vai pela sofrer, Alexandra, não. eles gostam de receber, menino. Gosto, gosto. Gosta Então, muito. todos eles moram em casas muito boas, sabe? Se não todos, mas uma Ah, eu grande quero parte melhorou parabenizar muito vocês a por qualidade de isso. vida deles, tá? Assim, a pessoa que eu mais acompanho de perto é a Alexandra pela amizade, Aham, né? aham, E é a minha intercessora pessoal e particular. aham. Então, assim, eu sempre falo com a Alexandra, eu sei de todos os impactos, né, Uhum. que um chamado envolve. Isso qualquer chamado. É, Você usou um termo que eu vou levar para a vida e é verdade. O crescimento mora com o desconforto. é isso aí. Isso aí eu vou até anotar e vou jogar nas Legal. minhas redes sociais. E é verdade, o crescimento Aham, mora com desconforto. E por mais que eu veja, assim, é muito bom quando a gente conhece um missionário, e há 23 anos eu prego a palavra, mas por aqui. Aí aham. você pega avião, prega em Brasília, pega Uhum, avião, no Rio, pega aham. avião, vai em Mato Grosso. Mas quando você conhece um missionário, você fala, Jesus, que vergonha. Naquele grande dia, o galardão, É, né, o que pois é. você acha que Aham. são os renomados, mas quando eu me sinto muito pequena Uhum, perto de um missionário. aham, E eu sei dos impactos, né, que sofre um chamado, seja ele qual uhum, for. aham, E conhecer um missionário, gente, o coração deles queimam por almas, aham, né? Às aham. vezes você não consegue entender como é que você pode largar tudo e ir lá. Mas quando ela fez um vídeo para mim, assim, um vídeo pessoal, como amiga pessoal, Aham. e me mostrou, eu fiquei assim, eu não conhecia, assim, Aham. conheço a Ames de ver o pastor Eduardo falando, Sim, está sim. sempre envolvido com vocês, Aham. mas hoje eu estou conhecendo, assim, uma pessoa Legal. da Ames, é a Aham. primeira vez que eu Ah, estou que massa. conhecendo. E quando ela me mostrou, eu falei, poxa, Alexandra, ela veio passar férias aqui. Aham. Não, eu tenho que falar para honrar, para vocês entenderem que é um trabalho sério. Não é aquela pessoa que lança um Uhum. missionário lá, Deus seja contigo. Uhum. Não, ela estava com uma casa muito boa, inclusive é uma casa onde ela recebe Aham. pessoas, não Aham. só vamos supor, a igreja, a DNV, vai lá. Aí Aham. ela abre as portas para sua pra casa, não só para isso. Ela tinha uma casa até com um grande quintal. É. Ela fazia, tipo Aham. assim, jantar de casais para a Aham. É. comunidade ali. Ela tinha uma grande varanda, uma grande Aham. estrutura, Aham. fazia eventos assim na comunidade, até na casa Aham. dela. E eu falei, nossa, eu fico muito feliz. E ela veio passar férias aqui. Vocês têm um apartamento Tem. e bem Aham. localizado, Sim. pertinho da praia. É. Que eu mexi com ela também. Eu falei, vaso de Aham. alabastro com É. guento derramado. A gente tem um apartamento aqui na Praia de Taparica, né? Sim. E sempre quando os missionários tiram férias, a gente oferece para eles ficarem nesse. Sim. É todo mobiliado, pertinho da praia Eu também. mexo com ela porque é uma amiga pessoal, então eu fico Aham, aham. implicando, né? Eu falei, amiga, eu tô ali em Arabarai, que eu brinco com ela, que é Aribiri em língua estranha, né? Aham. Falei, mas Deus está honrando o vaso, hein? Você já É. está aqui pertinho Não, da Deus tem praia. Mas eu abençoado. parabenizo vocês Amém. por essa visão, realmente assim, de Aham, comprometimento. E eu falei, nossa, Alexandra, que bom. A Ames uhum. realmente, assim, investe pesado em É. vocês. E uma coisa também interessante, Priscila, é o seguinte: as igrejas que enviam, elas são abençoadas, São, pastor, sabe? são mesmo. Olha, para te falar a verdade, eu não conheço nenhuma igreja parceira nossa que está passando por alguma dificuldade, Vou que te falar. reduzir o número de membros, sabe? Vou testemunhar para você um mistério, porque Ah, você está aqui na AMES aham. e você conhece a DNV pelo pastor Eduardo, Sim. e nós somos aquela ponta do lado de lá, porque o meu marido pastoreia uma congregação da ADNV, Ah, legal. que é aqui em Soteco, bem na Aham. Avenida Salgado Filho. Certo. E é uma igreja, Carliston, pequena, Aham. pequena. E aí o pastor Eduardo, que eu não acho errado, porque senão a coisa desanda, entendeu? Aham. Aham. Estabelece metas para nós Sim. mensais para missões. Aham. E é uma igreja muito pequenininha.
a gente fala assim, ai meu Deus, será que vão bater a meta, né? Aquela coisa assim. E o meu marido, né, faz aquele trabalho pesado para as pessoas entenderem a importância de não deixar faltar. E eu e meu marido, a gente fica assim, Priscila, como que Soteco consegue? E suplanta. Olha que legal. E a gente fala assim, e eu vou te falar, pelo comprometimento com missões, vou falar do Ministério ADNV como um todo, acho que o pastor Eduardo vai me permitir. A gente vê o favor do Senhor sobre o ministério. É impressionante. Porque, vamos falar a verdade, olha, eu tenho um líder que eu falo que ele é um missionário nato. É um ele é pastor, mas eu falo que a unção primária dele é de evangelista. Ele ama missões e dá muito valor a missões. Tá sempre, sempre. Ele é um grande visionário. Trabalho que ele fez com os homens agora tem pouco tempo. E apaixonado por missões. Então, ele transfere isso para os outros pastores. E eu vou te falar, porque a ADNV de Soteco se compromete, entende? Tem gente que fala assim, mas pastor colocar meta para coisa espiritual, mas eu concordo. Porque se não colocar, qualquer coisa que vier tá bom, entende? Às vezes não dá importância devida. Então, o ser humano, amados, infelizmente, você tem que estabelecer uma meta. Senão o ser humano... Deixa para lá. Interessante é o seguinte, Priscila, você vê, né, que as igrejas elas são abençoadas e os membros da igreja também. E vou até te falar, porque a gente se compromete com missões, todas as contas de Soteco. Meu marido fala, Priscila, é uma igreja que se paga e ainda manda excedente para a sede. Então, assim, eu vejo a bênção do Senhor nesse comprometimento com missões. Amém. Mas pode continuar, cara. Então, o que eu estava falando, né? Você vê que os benefícios de se fazer missões. Sim. Você tem uma igreja engajada, né? Você tem uma igreja motivada, você tem uma igreja feliz, você tem uma igreja que ela cria uma unidade muito grande. Quando vai caravanas, e só esse ano... Eu não tenho o número exato, mas deve ter ido mais de 600 pessoas. O ano passado foi 1.000 e poucas pessoas fazer missões. Glória a Deus. Então, esse ano provavelmente vai ser muito mais que isso. Então, assim, vai de ônibus. Então, daqui lá é um chãozinho, né? A gente foi para Frane, por exemplo, 1.600 quilômetros. Mas, gente, é tão legal dentro do ônibus. É ótimo. Deus se faz assim, presente. É algo extraordinário. Como o meu pastor fala, é top das galáxias. Eu falo que assim, tinha tudo para dar errado, mas no final é tudo legal. Não, e é interessante o seguinte, que quando você, a primeira vez que vai em caravana, né, os membros falam bem assim, olha, não, nós vamos ajudar nossos irmãos sertanejos, né, nós vamos lá abençoar aquelas pessoas. Priscila, quem volta abençoado? Claro que as pessoas lá são abençoadas, né, mas e tudo mais. Mas a gente volta mais abençoado. Muito mais abençoado que eles. Né? A palavra fala, né, que é melhor dar do que receber. Mas como assim? Não é melhor você receber? Né? Melhor, Não. A lógica humana é melhor receber. Então, assim, quando você dá para aquelas pessoas lá a sua atenção, o seu abraço, o seu carinho, né, uma oração, rapaz, quando você volta no ônibus, né, ou você volta na igreja, a conversa que tem, por exemplo... Há 2 semanas atrás, como eu falei, eu estava lá em Afrânio. Sábado agora vai ter um churrasco da caravana, do pessoal que foi. Né? Aí já tem grupo de WhatsApp com os missionários lá. Né? E tal. Então, você cria uma unidade muito grande, sabe? É uma alegria muito grande. Por isso que eu falo que... E por que isso acontece? Porque você está cumprindo uma ordenança de Jesus. Sim. Jesus falou, ide por todo mundo. Carlson, o que o ser humano precisa, que missões dá? Senso de propósito. Isso. Você quer ver o ser humano definhar é quando ele não tem propósito. Aí cai em vício de bebida, às vezes depressão, crise de ansiedade, porque você vive uma vida sem propósito. E eu falo para você, empresário, que está me ouvindo, dê propósito àquilo que Deus tem te dado. Ganhe propósito na sua vida como ser humano. Faça a sua empresa ganhar propósito. Eu acho tudo isso muito interessante para impactar outras pessoas. E uma coisa que a gente precisa também, Priscila, é usar a criatividade. Sim. Sabe? Porque a gente entende o campo missionário como uma extensão da igreja.
Sim. Então, muitas das vezes, as pessoas elas acham assim, não, campo missionário é muito distante. Mas olha só, a gente faz jantar de casais, a gente faz jantar para jovens, faz encontrão de jovens, faz Sim. culto da mulher. Sim, eu vi Então, lá. o que a gente, Vocês também o que a gente ministram curso. demais. Então, assim, o que que a gente, com isso, o que que eu quero dizer? Que a missão, ela passa a ser uma extensão da sua igreja. Sim. E quando o membro da igreja, ele vai lá visitar, o que que ele vai ver? Uma igreja muito parecida com a sua. É claro que tem a questão cultural e tudo mais, regional. Mas você vai ver, vai chegar lá, você vai ver uma DNV lá, né? Aham. Com alguns ajustes e tal, mas muito parecido. E isso cria o quê? Vínculo. Vínculo. Então você, quando você for lá, você vai ver, poxa, estou aqui na minha igreja. É a minha igreja, são meus irmãos, são as pessoas, né, que daqui, são os mesmos membros nossos lá. Então, isso também cria uma unidade muito grande. E é muito legal, porque você vê lá o pessoal fazendo casamento comunitário, Nossa, que né? maravilha. As noivas vestidas de noivas, Sim. né? A gente quer dar isso para eles, sabe? O líder de base, os missionários lá, eles procuram, correm atrás e vão e fazem o casamento lá, mas casamento mesmo, entrando, sabe, na igreja, né? Sim. Ele de terno e ela de vestido de noiva. É uma coisa mais linda, né, que tem. Carlos, eu vejo que a família vai e todo mundo vira missionário. Assim, a Uhum. Alexandra é mais próxima, então eu vejo a Amanda já se envolveu com o ministério infantil, Aham. planeja as ministrações, produz o Aham. próprio material, Aham. também recebe doações de pessoas Sim. daqui, eu falo Aham. materiais visuais, de Aham. EVA e tudo mais. A Alexandra me conta de muitas doações de Bíblias, né? Aham. E outra coisa, não só do Brasil. Igual ela falou, Priscila, Tem. recebemos Aham. aqui um grupo de americanos. Aham. Falei, Aham. meu Não, Deus, foi que muito coisa legal. linda. Isso aí, a gente fez uma parceria com uma organização americana. Na verdade, a gente tem duas parcerias com organizações americanas. Uma ajuda a gente a construir templos. Nós temos 57 templos construídos no sertão. E eles entram com uma boa parte, né, nos ajudando. E a outra foi uma doação de cadeiras de rodas. Ela falou, incrível. E olha a forma deles escolherem a cadeira, né? Chega a cadeira, eles enviam um fisioterapeuta, então ele customiza a cadeira para aquela pessoa. E quando a pessoa chega para receber a cadeira, eles não sabem qual cadeira que é. Eles fazem uma oração, Senhor, qual cadeira que o Senhor separou para essa Glória a pessoa? Jesus. Aí a pessoa vai lá, pega a cadeira, e vai lá, entrega e dá direitinho e tal, faz lá os ajustes e tudo mais. Sei que eles têm devocionais diários quanto equipe, né? Aham. Manhãs de oração, Sim, porque eles sabem que se não for o Senhor, pela força do não dá, braço, não dá. não tem como prosseguir. Então eles têm todas as manhãs. Aham. Se eu não me engano, que eu já ministrei a palavra para eles Ah, num que culto legal. como esse, às 6 horas da Aham. manhã. Alexandra, entra aí online para ministrar a palavra Que para a gente. massa, Então, que a própria legal. equipe, elas se Aham. reúnem todas as manhãs A para gente estar costuma falar o orando. seguinte, que você tem que estar saudável espiritualmente para você ter ovelhas saudáveis, né? Você ter um rebanho ali saudável. Então você precisa ter uma vida devocional muito intensa, né? Com Deus. É um povo muito carente, é um povo que precisa muito de cura física também, Sim, né? Então existe muita cura lá no sertão. glória a Tem Jesus. um testemunho de que um pastor orou e a pessoa enxergou lá. E está até hoje enxergando. Sim, creio, Então, assim, creio. existem muitas curas lá no sertão, muitas situações. E em novembro agora, Priscila, a gente está fazendo um trabalho muito legal que a gente está começando a elaborar, que é o Desperta Jovens. O que é isso? A gente vai começar com esse Desperta Jovens com jovens da própria comunidade. Então, o pastor, ele tem lá a igreja dele e ele tem lá 5, 10 jovens. Então, ele vai enviar esses jovens para uma comunidade chamada Marruá e nós vamos receber esses jovens. Eu acredito que vai dar em torno de 500 jovens. Uau. Nós vamos incendiar
esses jovens, para Aleluia. quando eles voltarem, né, eles voltarem para... Como centelhas Eles incendiárias. vão incendiar. E o que acontece? Hoje, o pastor ele tem aqueles jovens, né, que cuida ali da sua fazendinha, cuida ali do seu sítio, trabalha com alguma coisa, eles vão continuar trabalhando, né? Mas vai despertar para quê? Para ser um obreiro, para ser um diácono, para tocar no louvor, para cuidar das crianças, né? Então a gente quer despertar o próprio sertanejo para ele também ser um missionário lá, né? Meu Deus. Então vai ser agora dia 2 de novembro, eles vão passar lá 3 dias, né, Uau. intensos, onde vão ser ministrados, justamente para que Deus possa levantar esses jovens para ajudar o pastor, né, ajudar os missionários a avançar cada vez mais nessa missão de evangelizar. Carlos, eu quero... Se eu pudesse, eu ficaria com você aqui até... Né, o pastor Eduardo até falou, nossa, que bom que você vai chamar o Carliston e tal. Eu falei, não, pastor, faço questão. Só escuto falar Ames, 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 Ames. Hoje a Ames tomou para mim o formato de um rosto, né? Que legal. De alguém, quando a gente estiver intercedendo, vai vir um rosto, né? Amém. Carliston, eu queria parabenizar. Primeiro, a Forte Leve, né? Como empresa, como instituição, pela visão, né? Oro a Deus para que o Senhor continue prosperando essa empresa, porque nessa visão, se ela prospera, o reino de Deus avança no sertão. Então eu quero parabenizar primeiro aos sócios da Forte Leve, que entenderam a visão e não reteram, mas literalmente liberaram. Entendendo o chamado do Senhor. E como é bom saber que recursos estão nas mãos de pessoas que têm visão. Amém. E eu louvo a Deus, leve o meu abraço aos sócios da Forte Leve. E aos funcionários também, que fazem a empresa acontecer. Quero parabenizar a Ames, quando eu parabenizo você, a Ames, porque eu sei que não é só o Carliston, né? Tem toda uma eu equipe. sei que há toda uma equipe envolvida. Parabéns pela Agência Missionária de Evangelização no Sertão. Amém. Que vocês continuem crescendo, né? Obrigada não só por alcançar almas, mas por cuidarem tão bem dos missionários. Amém. Eu sei que os desafios são imensos, né? Mas o Senhor é aquele que chamou e tem sustentado vocês. Amém, amém. Vou sair daqui. Eu vou postar já hoje. Falei assim, olha, o crescimento mora no desconforto. É isso aí, isso mesmo. E eu sei que desconfortos virão, mas que o Senhor continue levando vocês adiante. Amém. Tão bom saber que, quando você me falou, Priscila, a gente tenta fazer tudo certinho. Porque se não faz... Carliston, começa e não vai adiante. É como aquela enxurrada, né? Uma água que vai e depois não jorra. Eu costumo falar o seguinte, que a minha geração deu o pontapé inicial. Mas vai vir outras gerações. Esse trabalho, em nome de Jesus, ele só vai ter fim na volta de Jesus. Enquanto a gente tiver fôlego e enquanto tiver pessoas, né, a serem evangelizadas, nós estaremos lá. Agradecer ao Instituto Água Viva pela parte social, porque eu tenho muitos colegas dentistas que já foram, e não só uma vez, várias vezes, fazer missões com o seu trabalho, como dentistas, doando, né, as suas habilidades, aquilo que o Senhor deu em prol de uma comunidade. Sei que médicos também vão, né, dentistas e tantos profissionais de saúde que vão lá. Já vi multirões de beleza, cortar cabelo, né? Tipo uma ação social. Né? Quando a igreja, ela realmente assume o papel dela, né, Priscila? E assim, o profissional da saúde, ele é muito importante lá no sertão. Sim. Sabe? Então, eu queria fazer um apelo para você que é profissional da saúde, dentista, médico, fisioterapeuta, psicólogo. Olha,
use o que Deus deu de competência para você ter suas coisas aqui, mas também use e invista um tempo lá no sertão. Com certeza Deus vai te abençoar muito, você vai ser muito mais próspero e você vai ter o coração descansado porque você ajudou algumas pessoas ou até centenas de pessoas. E eu vou dizer, eu tenho um colega que não é evangélico. E foi? E vai. Aí, ó. Ele já até me postou, eu vi nas redes sociais dele, ele já está desembarcando lá na Bahia. Que legal. Ele foi tipo em avião particular, assim, né, um porte menor. Certo. E aí ele já chegou lá. Que legal. E eu sei que por ele ir sempre, ele sempre volta incendiado. E eu sei que de alguma forma a palavra do Senhor está sendo semeada ali no coração Priscila, dele. eu vou contar o último testemunho. A gente fez agora o encontro de missionários, tinha mais de 700 missionários, né, entre convidados, pastores, né, Sim. e tudo mais. E o proprietário, o casal proprietário lá do local aceitou Jesus. Aleluia! Aí, ok, oramos na quinta-feira e ela entregou a vida a Jesus e tal. A pessoa que nós contratamos para colocar o telão, o som, também aceitou Jesus. Aleluia! Né? Então, não fica só com a gente, sabe? Sim. Né? As pessoas que estão no entorno, elas acabam aceitando também. Não tem como não ser impactado. Então, esse dentista que foi, né, que vai estar indo e tal, que talvez ainda não se posicionou, não aceitou Jesus, provavelmente é questão de tempo. Ele vai acabar aceitando, porque, como eu falei, ele é incendiado por uma onda de amor muito grande, né? Pela paixão que gera no nosso coração de servir a Deus e principalmente lá no sertão. E, cara, só para finalizar, se algum profissional de saúde quiser entrar em contato, ou uma igreja, olha, eu quero fazer missões, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer, e a AMES está se apresentando aqui como uma agência séria, que realmente tem fundamento, tem base, né? Como que uma igreja entra em contato com vocês? Sei que não vai dar para explicar detalhes de pormenores, que isso vai ser quando eles entrarem em contato. Mas como esse profissional de saúde, ou profissional da área da educação, ou profissional na área de esporte, né? Como que eles podem entrar em contato? E a igreja que quer fazer missões e quer se envolver nesse mover, como eles fazem para entrar em contato? Olha, o melhor canal é o Instagram. A gente tem Missão AMES, né, que está lá no Instagram, e também o Instituto Água Viva. É só você procurar e você mandar uma mensagem para nós. Nós vamos entrar em contato com vocês, vamos agendar um horário. Se você é daqui da região da Grande Vitória, vai ser muito bem-vindo, porque nós estamos ali em frente ao antigo aeroporto. Já estou convidando você, Priscila, para ir lá, conhecer as instalações, conhecer o pessoal que trabalha com a gente. Sim. É só marcar que você vai ser muito bem recebida. Eu vou chegar, não aqui, né? Quando eu chegar lá no sábado, eu até falei com a Osilene, que falei assim, Osilene, me leva para conhecer aí, porque o evento é só domingo. Eu vou estar lá sábado. Arruma negócio para eu fazer aí no sábado. Com certeza. Com certeza ela vai arrumar. Mas assim, então, entre nas nossas redes sociais. Tá? Muitas das vezes, talvez, o que a Priscila falou, né? Eu não sei fazer missões, mas junto com a gente, você vai fazer missões. Talvez você é um profissional da saúde, mas você não sabe como ajudar uma pessoa a fazer o bem para o próximo. Então, a gente vai estar do seu lado, ajudando você. Então, é só mandar uma mensagem. Entra lá no Instituto Água Viva, no Instagram, Missão AMES, no Instagram também, que nós vamos estar entrando em contato com você e com certeza você vai poder abençoar as pessoas lá no sertão. Amém. Carlos, eu queria te agradecer. Obrigada por sua disponibilidade de estar aqui conosco. Que Deus continue te fortalecendo. Um abraço a toda a sua casa, a toda a sua família, porque eu sei que para Carliston ir, tem uma casa que te cobre, tem uma Josiane que segurando, te libera, que te abençoa e abraça a visão junto com você. Josiane. Amém. Josiane, um forte abraço. Obrigada por liberar o seu esposo para estar aqui numa terça-feira à noite.
impactando as nossas vidas e compartilhando os feitos do Senhor. Amém. Nós vamos orar, não sai daí onde você está, eu vou orar pela sua vida, mas antes chegou aquela hora que eu quero dar os alô, que a gente recebe, sabe, uns alô de uns abençoados que nos assistem, e Legal. os e-mails que eles mandam é a única forma que nós temos. Deixa eu abrir aqui, aí, achei os e-mails. A única forma de saber o que Deus tem feito aí do outro lado. Do outro lado, aqui a gente só está vendo câmera, né, Carliston? Mas tem Mas pessoas, há né? pessoas aí por trás que estão nos assistindo. E eu quero mandar meu primeiro alô a todo o sertão da Bahia. Aleluia! Amém. Nós estamos aqui falando do sertão, mas queremos mandar um abraço a todos os missionários no sertão da Bahia, a todas as comunidades do sertão da Bahia. Eu falo que de tantos milagres que Deus tem feito, né? A maior transformação é a transformação de vida. Amém. É a transformação dessas famílias. Viu? E eu creio que Deus fará muito mais. Meu abraço a Osilene, né, ao pastor Reinaldo, que é para onde eu vou, a referência em Casa Nova. Vou estar aí com vocês no dia 9 e 10 de setembro. Vai ser um prazer estar aí com vocês. Alexandra, minha amiga, eita glória! Em breve vamos estar nos abraçando. E vai aí o meu abraço também para Romerito Mantovani, ele me escreve de Franca, São Paulo. Oh, que legal. A paz do Senhor. Esses e-mails, amados, se referem ao programa Interação Gospel Kids, que nós fizemos junto com a tia Ângela, em homenagem ao Dia dos Pais. Que trabalho lindo das irmãs para edificar nossas crianças. Estão de parabéns. Um abraço, Romerito, obrigada pelo seu e-mail. E um abraço a todos os paulistas. Um abraço para Lindaura Veiga Santos, ela me escreve de Blumenau, Santa Catarina. Graça e paz, amadas, estou com uma turminha que já está se acostumando com os programas infantis e está só aumentando. Tem um grupo de crianças de nossa igreja e da vizinhança que eu reúno para ver o programa, acompanhado por lanches e suco. As crianças adoram, Deus as abençoe. Olha que maravilha. Que legal, que legal. Um programa que já está reunindo comunidade, já está reunindo pessoas, com encontro marcado todo início de mês. A tia Ângela ficou radiante e a boneca Elô também. Um abraço para a Luciana Bergamo Silva, ela me escreve de São Caetano, São Paulo. A paz do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, pastora Priscila, por seu empenho e amor pela obra de Deus. Não esquecendo nem as nossas crianças. Um forte abraço para a tia Ângela e a boneca Elô. Muito obrigada, boneca Elô agradece. Aleluia. Márcia Oliveira Goza, ela me escreve de Foz do Iguaçu, Paraná. Paz do Senhor, a paz do eterno Deus. Gratidão é a palavra para expressar o que nós sentimos pelo cuidado com nossos filhos, trazendo conteúdos tão edificantes para eles. Parabéns por essa iniciativa do céu. Obrigada. Parabéns também para o pastor Honorato Braga. Ele me escreve de Aracaju, Sergipe. Paz do Senhor. Que a mão do eterno Deus continue sustentando essa obra e prospere o trabalho. Contem com nossos joelhos dobrados em oração, rogando ao Pai por vossas vidas e ministérios. Gostaria de um dia poder tê-las em nossa igreja, ministrando para nossas crianças. Olha, eu vou te falar que a tia Ângela ficou empolgada com esse e-mail. Ela botou assim para mim, e aí, Priscila, bora? Eu falei, é só chamar que a gente vai. Legal. Bora, bora. Eu falo que vai ter que ser uma mala só com os materiais da tia Ângela e para a boneca Elô. Mas vamos, por que não gerar isso em Deus? É Ele que faz todas as coisas, é Ele que financia todas as coisas, é Ele que sustenta todas as coisas. E olha, pastor Honorato, a gente vai mesmo, se chamar a gente vai. Um abraço, agora quem me escreveu foi uma criança, a Camilinha. A mãe colocou a fala dela. Eles me escrevem de Itajaí, Santa Catarina. Mamãe, eu gosto muito da tia Ângela e da bonequinha Elô.
elas contam historinhas bonitas para nós. Me leva para conhecer elas? Por favor, mande um alôzinho para ela. Ela vai ficar muito feliz. Ah, Camilinha, creio que um dia nós vamos nos conhecer sim. A boneca Elô mandou um abraço, a tia Ângela um abraço bem grande. E no próximo programa do Interação Gospel Kids, nós vamos estar lendo novamente esses e-mails. E aí a própria boneca Elô e a própria tia Ângela vai poder mandar um abraço a todos vocês. Camilinha, ó, um beijo. A boneca Elô mandou um abraço bem grandão. Mas no próximo programa, eu sei que você assiste a todos eles, a própria boneca Elô vai mandar um abraço para você. E a boneca Elô também quer muito te conhecer. Que tá legal, bom? hein? Um abraço grande. Olha, Carliston, meu Deus. Meu Deus, bom, né? meu pai. É gostoso, que né? trabalho. É, só assim a gente sabe o que Deus tem feito. Graças a Deus. E eu sei que eu vou poder voltar do sertão. Amém. Eu creio que Deus tem um divisor de águas dentro do meu coração, Uau. ali naquele lugar. É. E eu creio que Deus vai fazer coisas Cuidado para grandes. você não querer ficar lá. Tá, Meu Deus, Priscila? isso que eu estou pensando. Eu falo, Jesus amado, eu estou com medo de falar. E Deus impactar tanto, né? Mas uma coisa, Priscila, que a gente sempre fala, né? Deixa Deus usar, sabe? Se você é líder por exemplo, eu sou líder do Ministério de Família da minha igreja. Nós fizemos um jantar de casais. No meio do ano, eu peguei minha esposa, fomos lá, fizemos um jantar para casais lá. Ministrar uma palavra. Então, você pode ser extremamente usado por Deus, sabe? Deixa Deus te usar, né? E com certeza você vai voltar muito abastecido, né? Amém. Muito abençoado. Aquilo que a gente falou, né? Você vai para abençoar, mas você volta muito mais abençoado. Eu creio que eu vou ver muito de Deus naquele lugar. Porque... Eu vou falar para a Rosilene levar você em alguns lugares lá. Ai, fala para ela me levar. Porque sábado eu estou livre. O evento é só domingo. Então dá para fazer muita coisa. Eu falo, você falou, deixa Deus usar, né? Eu falo que Deus derrama sobre nós tantas potencialidades, tanta coisa, né? Quer como dentista, quer ministrando a palavra para mulheres, quer ministrando a casais. Meu marido não vai estar, que a gente ministra muito para casais juntos. E até para crianças. Aqui na TV BMS eu me visto de boneca. Legal. A tia Ângela ministra e eu também vou interagindo com ela, com as crianças. E são tantas possibilidades que Deus pode nos usar. O importante é nós não retermos nada. Olha, a gente fala muito ames, né? Mas agora eu estou te dando um rosto, né? Uma história, um testemunho. Alguém, quando você estiver orando, você vai poder lembrar. E há um rosto a procurar. Eu sei que se você está incendiado, você tem um endereço agora para procurar. Entra lá no seu Instagram, Missão Ames, ou também Instituto Água Viva. E seja um instrumento, dê propósito à sua vida. Seja um instrumento usado por Deus para abençoar a tantas outras pessoas. Amém? Feche seus olhos, nós vamos estar orando por sua vida. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, eu quero te agradecer por mais esse programa Interação Gospel. Senhor, e eu tive a honra, eu tive o privilégio de receber aqui ao meu lado, Pai, o irmão Carliston. Pai querido, quando eu falo Carliston, não é só o ser humano Carliston, mas é a Josiane, a sua esposa, é a sua casa, é a sua igreja que ele carrega, é o seu ministério. Senhor, é a visão de uma empresa, são funcionários, são missionários, são projetos. Pai, hoje o Carliston está representando todas essas pessoas e todas essas frentes de trabalho. Pai, eu olho para o irmão Carliston, tão afável, tão generoso, Pai querido, com força, com vigor, tão apaixonado por essa obra. E parece que é tanta coisa, Pai, para um homem apenas, mas eu sei que não é só ele, é uma equipe, são vários homens e mulheres, Senhor, que estão aqui sentados comigo, junto com o Carliston. Pai querido, continua abençoando a empresa Forte Leve. Senhor, continue prosperando essa empresa, continue dando visão aos sócios. Pai, que a Forte Leve alcance todo o Brasil, e por que não dizer todo mundo?
querido, porque aonde a Forte Leve alcançar, a tua palavra vai chegar, o teu reino vai chegar. Pai, continue prosperando a AMES, continue prosperando o Instituto, Pai, Água Viva. Amém, Senhor. Em nome Pai de Jesus. querido, Pai amado, levanta ceifeiros, levante empresários com o coração incendiado para levar a tua palavra. Amém. Pai, eu trouxe o Carliston aqui, porque é um mês de homens que geram. Pai, e Carliston está gerando, junto com a empresa Forte Leve, junto com seus funcionários, junto com a sua equipe. Pai, junto com os missionários, eles estão gerando vida, eles estão gerando salvação, eles estão gerando libertação, eles estão gerando cura ali nos lugares mais longínquos do sertão da Bahia. Pai querido, continua levantando ceifeiros, trabalhadores para essa obra. Toca agora em empresários neste momento, toca agora em profissionais de saúde, profissionais da educação, Pai, profissionais do esporte, Pai, profissionais técnicos, Senhor, pessoas que possam, Pai, ensinar um trabalho profissionalizante a outras pessoas. Pai Senhor querido, levanta homens e mulheres incendiados, tocados pelo poder da tua palavra, para através da AMES, através do Instituto Água Viva, alcançar outras e outras pessoas. Pai, eu poderia orar a Deus que não falte recursos, mas eu sei que não vai faltar. Em nome de Jesus. Porque é o Senhor que sustenta essa obra. É o Senhor que move os recursos. Pai, todos os recursos estão nas tuas mãos. E é o Senhor que move, é o Senhor que libera, é o Senhor que toca, meu Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai, essa vida que está me ouvindo agora, Deus, toca, Pai, talvez sem propósito, Pai, talvez até com depressão, com crise de ansiedade, Pai, não vê amanhã, Pai, que essa pessoa possa encontrar nessa causa um propósito de vida. Amém. Que essa pessoa encontre a cura quando investir nessa causa. Que essa pessoa, Pai, ganhe propósito. Amém, Senhor. Quando decidir olhar e investir nessa causa. Amém. Pai, obrigada por este programa. Obrigado, Deus. Obrigada por esses homens que têm gerado tantas vidas ao redor desta nação. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, pela existência desses homens e mulheres de Deus. Pai, muito obrigada pela tua presença aqui neste programa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, viu, Carlos? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a AMES por existir. Amém. Obrigada, Instituto Água Viva. Obrigada à empresa Forte Leve. Obrigada a cada missionário que abraçou esse chamado. Amém. Obrigada a cada sertanejo que abriu as portas para a entrada da palavra de Deus e a entrada desse projeto que tem poder de transformar vidas. Amém? Obrigada a você que está sempre aí nos acompanhando toda semana o programa Interação Gospel. A vocês um forte abraço e a bênção do Senhor. E até o próximo programa Interação Gospel. Deus abençoe você. Aleluia!